Seu Honório da Venda era desses homens que tinham dinheiro, terra e silêncio. Morava numa casa grande, de alpendre largo, bem no alto do morro, onde o vento fazia morada antes de descer para a cidade. Diziam que o velho tinha enriquecido vendendo café. Outros juravam que era negócio de gado, mas ninguém nunca soube direito. O que se sabia era que ele mandava mais calado do que muito coronel falador. Quando seu Honório adoeceu de vez, chamou os 3 filhos Zé Grande, Chico Miúdo e Tonico e pediu que sentassem ao pé da cama. O clima era pesado, desses que nem mosca tem coragem de pousar. O velho respirou fundo e soltou a revelação. Tem um baú enterrado nesse terreno, tem cheio de coisa boa. Só que eu não lembro onde enterrei. Quando eu morrer, derrubem essa casa toda e cavem. 1 hora vocês acham. Os olhos dos 3 brilharam mais que lamparina nova. A partir daquele dia, o respeito virou pressa. Cada tossida do pai era motivo de cochicho no terreiro. Cada gemido virava cálculo. Dona Maroca, vizinha curiosa, chegou a comentar que os filhos rezavam menos para a cura e mais para a herança. Não demorou muito. Seu Honório partiu numa madrugada fria, sem drama nem discurso. Enterro feito, café servido, lágrimas enxutas. Antes mesmo da cruz esfriar, os 3 já estavam com marreta, enxada e pá na mão. A casa veio abaixo parede por parede, telha por telha. Cavaram quintal, sala, quarto, cozinha. Cansados, sujos de barro, mas cheios de esperança. Até que Tonico bateu a pá em algo duro. Era o baú, pesado, antigo, trancado. O trio se olhou em silêncio, coração disparado. Arrebentaram o cadeado no dente da marreta. Dentro, só um papel dobrado com capricho. Zé Grande leu em voz alta com a mão tremendo. Aprendam a construir suas casas, porque a minha morre comigo. Dizem que ali ninguém falou nada. Só sentaram no chão, olhando a casa destruída e o morro em silêncio. E quem passava pela estrada jurava ter ouvido uma risada fina, dessas que vêm do além. Chicão na área, minha gente! Se essa piada te arrancou um riso, então fica aí, porque ainda tem muita coisa boa pela frente. E aproveita o embalo, deixa aí nos comentários uma piada ou um causo que você conhece, vai que ela aparece aqui nas próximas maratonas do Chicão. Agora aperta o cinto e vamos continuar, que a prosa tá só esquentando. Naquela cidadezinha miúda, onde até o vento pedia licença para passar, ninguém estranhou quando apareceu um rapaz chinês de mochila nas costas e dicionário debaixo do braço. Diziam que se chamava Wang, mas como ninguém acertava o nome, virou logo Seu Van, do jeito que o interior resolve as coisas. O moço tinha vindo estudar com um mestre famoso que morava ali havia anos, um sujeito magro, silencioso, que dava aula de filosofia oriental no salão dos fundos do bar do seu Nestor. O tal mestre era respeitado, falava pouco, coçava o queixo devagar e sempre começava as lições com um copinho de café forte, dizendo que sabedoria sem cafeína não acorda. O aluno chinês, porém, andava encucado. Desde que chegou, todo mundo confundia ele com outro chinês da cidade vizinha, que vendia pastel na feira. Confundiam nome, confundiam história e até confundiam pedido no bar. Num fim de tarde quente, enquanto o sino da igreja batia 6 horas e as galinhas se ajeitavam no poleiro, o aluno resolveu tirar a dúvida que martelava a cabeça dele havia dias. Esperou o mestre terminar a explicação sobre paciência e silêncio, respirou fundo e perguntou com todo o respeito do mundo: Mestre Xi, por que será que todo mundo acha que chinês é tudo parecido? O salão ficou quieto, até o baralho parou de bater na mesa. O mestre levantou os olhos devagar, ajeitou os óculos e olhou bem fixo para o rapaz. O aluno sentiu um friozinho na espinha, achando que tinha falado besteira. Foi então que o mestre pigarreou, tomou mais um gole de café e respondeu, com a maior calma do mundo: Meu filho, eu não sou o mestre Xi. Na mesma hora, o seu Nestor deixou cair um copo, o pessoal da mesa do truco se dobrou de rir e o aluno ficou vermelho que nem pimenta malagueta. Descobriu-se ali que o verdadeiro mestre Xi tinha se mudado fazia 2 anos, e quem dava aula naquele salão era o primo dele, chamado mestre Liu, confundido desde sempre por todo mundo. O aluno coçou a cabeça, pediu desculpa e aprendeu ali a maior lição da viagem. No interior e talvez no mundo inteiro ninguém é tão parecido quanto parece, mas todo mundo acaba confundido do mesmo jeito. O mestre sorriu de canto e voltou à aula como se nada tivesse acontecido. Naquele começo de inverno, a cidadezinha de Pedra Branca ainda comentava o acidente da Dona Doroteia de Jesus, mulher conhecida por chegar cedo na missa, sentar sempre no mesmo banco e reclamar do preço do tomate na feira. Diziam que o carro dela tinha rodado na curva da Ponte Velha, coisa feia de ver.
Foi tirada de lá às pressas e levada para a UTI do hospital regional, desacordada entre a vida e outra coisa mais. Enquanto o corpo ficava cheio de fio e aparelho, o espírito da dona Doroteia, segundo ela mesma contou depois, foi parar numa antessala toda branca, silenciosa, onde estava São Pedro, com aquela cara de quem já viu de tudo. Ela, assustada, foi logo perguntando se tinha morrido. São Pedro pediu o nome, conferiu um livro enorme e respondeu calmo que não, que ainda faltavam 12 anos, 4 meses e 14 dias certinhos para a hora dela chegar. Quando Dona Doroteia acordou no hospital, aquilo não saiu mais da cabeça. Se ainda tinha tempo sobrando, decidiu que não ia gastar do mesmo jeito. Em menos de um mês, vendeu umas cabeças de gado, pegou um dinheiro guardado no colchão e se internou numa clínica chique da capital. Saiu de lá outra pessoa, rosto esticado, peito empinado, cintura afinada, nariz mais curto. Quem via na rua custava acreditar que era a mesma da fila da comunhão. No dia da alta, ela atravessava a avenida toda contente, mexendo no cabelo novo, sentindo o vento bater no vestido, pensando que a vida tinha recomeçado ali mesmo. Foi quando um caminhão desses de carregar boi não freou a tempo, pimba. Dona Doroteia deu por si outra vez diante de São Pedro e já chegou reclamando, lembrando a conta certinha do tempo que ainda tinha. Ele, educado como sempre, perguntou o nome. Ela respondeu cheia de razão. São Pedro fechou o livro, coçou a cabeça e disse, sem maldade nenhuma: me perdoe, minha filha, mas eu juro que não reconheci a senhora. E dizem que lá em Pedra Branca, depois disso, o povo passou a atravessar a rua olhando para os dois lados, só por garantia. No quartel de Santa Quitéria do Baixo, onde até o vento parecia pedir licença para passar, quem mandava mesmo era o general Masson. Homem sério, bigode duro que nem escova de aço, e fama de seguir regulamento até em pensamento. Naquele tempo o país andava mais apertado que parafuso enferrujado, e no quartel a coisa não era diferente. O depósito de suprimentos estava só na reserva, contando saco por saco, grão por grão. Foi aí que o general reuniu os oficiais e decretou, com voz que ecoou até no rancho: enquanto durasse a crise, todo mundo ia comer só feijão, arroz e ovo, nada mais, nada menos. No começo a tropa até aceitou calada. Soldado aprende cedo que boca fechada evita castigo, mas quartel é igual vila pequena. Notícia corre mais rápido que soldado em dia de soldo. Logo começaram os cochichos, as risadinhas no fundo do refeitório, comentário atravessado no banho. Diziam que tinha gente dando um jeito de comer filé escondido, macio, passado na manteiga, coisa fina. Aquilo chegou no ouvido do general como desaforo pessoal. Furioso, ele mandou tocar reunir. A tropa inteira no pátio, em fila reta, sol batendo na testa e silêncio de missa brava. O general caminhava de um lado para o outro, mão nas costas, pisando firme. Então falou: quem estivesse comendo filé estava desobedecendo ordem direta. Mandou dar um passo à frente todo mundo que tivesse cometido a insubordinação. Quase que o pátio inteiro avançou um passo. O general arregalou o olho, ficou vermelho, deu meia volta. Já ia explodir quando reparou que um soldado lá no fim continuava plantado no lugar, firme que nem estaca. Aquilo intrigou mais que provocou. Ele foi até o rapaz, mediu de cima a baixo e perguntou por que ele não tinha dado um passo. Pause. O soldado, sem tremer, respondeu com a maior calma do mundo: porque eu sou filé, senhor. Dizem que o pátio inteiro se segurou para não rir e que o general demorou uns bons segundos para entender. Quando entendeu, virou as costas bufando, enquanto o resto da tropa aprendeu que no quartel até a crise às vezes perde para a esperteza. Na rua de baixo, numa cidade pequena onde todo mundo sabe da vida de todo mundo antes mesmo do almoço, morava o rapaz Joãozinho do seu Anselmo, com seus 16 anos recém-completados e mais curiosidade que juízo. Era um sábado de sol quando o silêncio da vizinhança foi quebrado por um ronco grosso, daqueles que não combinam nem um pouco com casa de muro baixo e portão rangendo. Quando o portão se abriu, entrou nada mais nada menos que um Porsche vermelho, brilhando mais que panela nova. Ao volante, Joãozinho, com a maior naturalidade do mundo, estacionou torto como quem encosta a bicicleta. O pai largou o jornal, a mãe largou a colher de pau e os dois gritaram juntos: onde foi que você arrumou isso, menino? Joãozinho, calmo como água de poço, respondeu: acabei de comprar ali na rua de cima. A mãe sentou na cadeira, o pai ficou em pé. Comprar com que dinheiro, João? O pai perguntou. Um carro desses custa mais que essa casa. Esse não, pai, esse custou R$50. Foi aí que a mãe levou a mão ao peito. R$50?
Quem em sã consciência vende um Porsche por 50 real? A senhora nova que mudou ali para cima. Eu estava passando de bicicleta, ela me chamou e perguntou se eu queria. A mãe, com os olhos arregalados, cochichou. Meu Deus, isso tá estranho. Essa mulher deve ser perigosa. Vai saber o que ela faz com criança. O pai pigarreou, criou coragem e foi lá conferir, porque em cidade pequena mistério não dura muito. Chegando a casa, encontrou a mulher no jardim, plantando petúnia com uma calma que só quem já perdeu tudo tem. Ele se apresentou, explicou a situação e perguntou, meio sem jeito, por que ela tinha vendido o carro daquele jeito. Ela limpou a terra da mão, suspirou fundo e respondeu. Meu marido ligou hoje cedo, disse que estava em viagem de trabalho, mas resolveu fugir para Miami com a secretária. Falou que não volta mais, mandou eu vender o Porsche e mandar o dinheiro para ele. O pai arregalou os olhos. E a senhora vendeu por 50 real? Claro, disse ela, plantando mais uma flor. Foi o primeiro interessado, e 50 real já dá para começar uma vida nova. Ele que se vire com a secretária. O pai voltou para casa em silêncio. Quando entrou, a mãe perguntou. E então? Ele respondeu. Pode deixar o menino com o carro. O prejuízo não foi nosso. E Joãozinho, sem entender direito, só foi dar uma volta, aprendendo cedo que às vezes o mais caro da vida não é o que se paga em dinheiro. Seu Ambrósio era conhecido naquelas bandas como um homem simples, mas curioso. Morava desde que nasceu num cantinho de estrada de chão, onde o maior acontecimento do mês era quando o caminhão do gás atolava perto da ponte. Pois foi justamente ele que, um belo dia, resolveu ir conhecer o Rio de Janeiro, cidade que o povo dizia ter mais prédio do que galinha no terreiro. Passou 3 meses fora. Quando voltou, chegou exibido, com uma mala surrada numa mão e na outra um embrulho que ninguém nunca tinha visto igual. Era uma câmera moderna, dessas que ele explicava com orgulho. Isso aqui tira retrato sozinho, só precisa programar. A família se juntou inteira no terreiro para ver a novidade, desconfiada, mas animada. Seu Ambrósio, então, resolveu inaugurar a máquina com um retrato histórico. Escolheu uma cerca velha de arame como fundo, mandou todo mundo se alinhar. Pai, mãe, tios, primos, até o cachorro apareceu. Ele explicou direitinho. A câmera ia apitar, ele ia sair correndo e todo mundo ficava parado, sorrindo. Parecia simples. Programou o trem, colocou a câmera em cima de um toco e saiu disparado na direção do povo. Foi aí que deu ruim. Ao ver seu Ambrósio correndo feito alma penada, com o chapéu quase voando da cabeça, a família entrou em pânico. Um gritou, outro tropeçou, teve quem pulasse a cerca como se estivesse fugindo de boi bravo. Em segundos, não ficou ninguém no lugar. Seu Ambrósio parou no meio do terreiro, sem entender nada, e gritou aflito. Uai! Vocês vão para onde, minha gente? Do outro lado da cerca, o pai dele, ofegante e com a calça presa no arame, respondeu com a maior naturalidade do mundo. Ô Fio, se eu sei que conhece esse bicho aí tá correndo desse jeito, imagina nós. A câmera sozinha fez o clique no exato momento em que o terreiro estava vazio, registrando apenas a poeira subindo e a cerca torta ao fundo. Quando seu Ambrósio foi revelar a foto, dias depois suspirou fundo, coçou a cabeça e guardou a máquina no fundo do baú. Desde então, naquela família, sempre que alguém começa a correr sem explicação, o povo não pergunta mais nada, corre junto, só por garantia. Naquela cidadezinha em que todo mundo se conhecia pelo apelido e a livraria ainda vendia caderno fiado, morava o rapaz chamado Zé Preguiça. O apelido não era maldade, era constatação científica. Zé Preguiça tinha um talento raro de cansar antes mesmo de começar qualquer coisa. Bastava alguém falar esforço que ele já bocejava. Certo dia, depois de ouvir um sermão inteiro do pai, que dizia que na vida ninguém cresce sentado em cima do toco, Zé resolveu que ia mudar. Não sabia como, mas decidiu que o primeiro passo seria comprar um livro motivacional, desses que prometem mudar a cabeça da pessoa só de ler o título. Vestiu a melhor camiseta, passou um pente rápido no cabelo e foi até a única livraria da cidade, um lugar empoeirado, silencioso e com cheiro de papel velho. Entrou olhando tudo com cuidado, como quem já estava cansado antes de começar. O atendente, seu Alcebíades, homem seco de fala curta e paciência longa, levantou os óculos e perguntou o que ele queria. O senhor tem algum livro motivacional por aqui? Perguntou Zé, com voz de quem precisava de motivação para terminar a frase. Seu Alcebíades pensou um pouco, coçou o queixo e respondeu com toda a calma do mundo. Tem sim, no final do corredor, terceira prateleira da direita. Zé olhou o corredor comprido, cheio de estantes altas, e ficou parado, calculando a distância como se fosse uma viagem internacional. Deu 2 passos para frente, parou, respirou fundo e voltou no balcão. E não tem nenhum livro mais perto? Perguntou. Sincero.
sem ironia nenhuma. Seu Alcebiades levantou a sobrancelha, fechou o livro-caixa devagar e encarou o rapaz como quem entende tudo da alma humana. A livraria ficou em silêncio absoluto por uns segundos. Meu filho, disse ele, se tivesse, não precisava ser motivacional. Zé Preguiça saiu da livraria sem livro nenhum, mais cansado do que entrou, mas com a sensação estranha de que talvez o problema nunca tivesse sido falta de motivação. Era excesso de preguiça mesmo. E seguiu a vida assim, motivado, só de vez em quando. Naquela cidadezinha onde todo mundo sabia da vida de todo mundo antes mesmo da pessoa viver, morava um sujeito conhecido por Zé Mindinho. Não porque fosse pequeno, mas porque escorregava de conversa como o dedo lambuzado em prato de doce. Quando o assunto apertava, ele sumia pela tangente com uma facilidade que deixava o povo desconfiado. Zé Mindinho arrumou emprego na prefeitura, coisa rara por ali, ainda mais para quem vivia mais na venda do que em casa. O cargo era simples, auxiliar administrativo, desses que senta perto da porta para atender quem chega. Num belo dia apareceu na sala o secretário novo, homem sério, bigode alinhado e mania de perguntar demais. Resolveu fazer uma reunião rápida com os funcionários, só para avaliar o perfil da equipe. Chamou um por um. Quando chegou a vez do Zé, o homem ajeitou os óculos e perguntou, direto: Seu Zé, qual o seu maior ponto forte? Zé Mindinho coçou a cabeça, pigarreou, olhou para a janela como quem busca inspiração no pé de flamboyant da praça. Mudar de assunto. O secretário franziu a testa. Como assim? Zé nem piscou. Também adoro lasanha. Na sala, o ventilador pareceu até parar de girar. O secretário piscou 2 vezes. Que lasanha? Zé já estava embalado, sorriso largo, falando com gosto. Ah, lasanha boa mesmo é aquela bem molhadinha, cheia de queijo, escorrendo pelos cantos. O secretário tentou retomar o controle. Mas o que isso tem a ver com o trabalho? Zé fez um gesto largo com a mão, como quem explica coisa importante. Tudo, uai. Nunca resolveu problema nenhum, mas também nunca entrou em encrenca. Quando o assunto ficava perigoso, ele já puxava uma receita, uma comida ou uma história sem pé nem cabeça. E até hoje, quando alguém pergunta por que Zé nunca foi demitido, o povo responde, rindo baixo. Porque ninguém nunca conseguiu terminar uma conversa com ele. Na Feira Livre de Santa Rita do Baixo, num sábado quente que derretia até pensamento, quem tomava conta da barraca de melancia era o Zé Pequeno. Apelido que não combinava em nada com o juízo curto que ele tinha quando ficava nervoso. Era funcionário, desses que obedecem patrão mais do que relógio obedece hora, e passava a manhã inteira cantando o preço para ver se a mercadoria andava. Olha a melancia, minha gente, doce que nem beijo roubado, grande que só promessa de político, R$20 cada. A feira seguia aquele zum típico, cheiro de pastel, criança correndo, gente pechinchando até o fim da fé. Foi quando parou na frente da barraca um sujeito que parecia ter sido criado à base de whey protein e raiva. Alto, largo, com o pescoço sumindo dentro dos ombros. O tipo de homem que se espirra derruba a banca de tomate. O Zé engoliu seco. Ô amigo, disse o gigante, com voz de trovão distante, 20 conto tá caro demais. Não quero conversa, vou levar só metade, pode ir cortando aí. Zé sentiu as pernas virarem mingau. Olhou pra faca, depois pro homem, depois para Nossa Senhora imaginária da feira. Criou coragem do jeito que deu. Então, senhor, eu só tomo conta da barraca. Quem manda é o patrão. Não posso cortar sem falar com ele. Mas aguarde só um instantinho que ele tá ali na frente vendendo abacaxi. Se ele autorizar, eu corto pro senhor. Virou-se e foi andando rápido, rezando baixo. Só não percebeu que o homem foi atrás, colado, feito sombra em dia nublado. Chegando perto do patrão, o Zé puxou ele de canto e cochichou, já com a coragem escapando pelos poros. Ô patrão, tem um filho da égua ali querendo comprar só metade da melancia. Quando levantou os olhos e deu de cara com o grandalhão parado atrás, travado feito poste, o Zé engatou a marcha da inteligência tardia. E esse cavalheiro aqui completou, apontando com a mão trêmula vai levar a outra metade. O patrão ficou sério por 2 segundos, depois explodiu numa gargalhada que ecoou pela feira inteira. O homem grande, confuso, coçou a cabeça, comprou a melancia inteira e ainda saiu achando que tinha feito bom negócio. Zé voltou para a barraca suspirando aliviado, aprendendo naquele dia que na feira língua rápida vale mais que faca afiada. Ô, minha gente, se você chegou até aqui é porque tá gostando da prosa, né? Então ajuda o Chicão aí, se inscreve no canal, deixa a curtida, compartilha com aquele amigo que gosta de uma boa piada.
e comenta aí embaixo o que você está achando desse trem todo. Agora vamos continuar, que ainda tem muita risada pela frente. Seu Ambrósio nunca tinha entrado num avião na vida. Morador antigo de uma cidadezinha espremida entre morro e rio, homem de costumes simples, desses que achava ônibus-leito um luxo desnecessário, foi convencido pela família a visitar um neto que tinha ido tentar a vida na capital. Chegou no aeroporto com a cara assustada de quem entrou numa igreja errada e sentou na poltrona do avião, segurando o cinto como se fosse rédea de burro bravo. O avião mal tinha fechado as portas e seu Ambrósio já suava frio, olhando pela janelinha como quem procura o chão, para se certificar que ainda estava lá. A moça da poltrona ao lado, uma senhora faladeira, tentava puxar a conversa, mas ele só respondia com a cabeça, economizando palavra, como todo bom homem do interior. Quando o avião começou a andar, ele segurou no braço da poltrona e cochichou um valei-me Nossa Senhora, achando que aquilo tudo era mais ousadia do que necessidade. Passado o susto da decolagem, veio a calmaria. A comissária de bordo, toda sorridente, empurrando aquele carrinho cheio de garrafinhas e copos, parou do lado dele e perguntou, educada, vai desejar alguma coisa para beber, senhor? Seu Ambrósio, que nunca gostou de decidir coisas sem saber direito no que estava se metendo, coçou o queixo, pensou um pouco e devolveu a pergunta, com toda a cautela do mundo. Quais são as opções? A comissária, sem perder o sorriso, respondeu no automático, já cansada de repetir aquilo o dia inteiro. Sim e não. Seu Ambrósio arregalou o olho, ficou quieto uns 2 segundos, olhou para o copinho, olhou para a moça, olhou para o corredor do avião, como se estivesse procurando a câmera escondida. A senhora do lado prendeu o riso. Aí ele endireitou a coluna e falou sério, daquele jeito de quem toma decisão importante. Então vamos ficar no não, minha fia, que esse tal de sim aí tá com cara de que dá dor de cabeça. A comissária se afastou ainda rindo por dentro, e seu Ambrósio cruzou os braços satisfeito, convencido de que mesmo lá nas alturas, longe da roça e das certezas da terra firme, prudência ainda era a melhor bebida que existia. No velório do seu Arlindo Pedreiro, a igrejinha da cidade estava daquele jeito que só interior conhece. Banco rangendo, vela pingando cera no chão e um cheiro misturado de café forte com coroa de flor murchando. Seu Arlindo não era homem de muita conversa, mas era conhecido por fazer parede reta e telhado que não pingava nem em temporal bravo. Morreu trabalhando como sempre dizia que queria, com a mão suja de massa e a consciência limpa. A esposa, Dona Nair, vestida de preto até a alma, chorava baixo, enxugando o olho com um lenço já encharcado. Do outro lado, encostado perto do caixão, estava o Zé Pequeno, o servente do defunto, rapaz novo, magro, com cara de quem ainda não tinha entendido direito o que tinha acontecido. Ele chorava mais alto, daqueles soluços que ecoam na nave da igreja. O povo cochichava, comentava do serviço bem feito do falecido, da casa que ele tinha levantado para a filha, do puxadinho da venda do seu Dorico. Até que num silêncio meio pesado, Zé Pequeno deu um passo para frente, respirou fundo e falou, com a voz embargada. Ainda lembro das últimas palavras dele. Dona Nair levantou o rosto, surpresa, com os olhos vermelhos e curiosos. E quais foram? Perguntou, esperando alguma despedida bonita, dessas que viram frase de lápide. Zé Pequeno coçou a cabeça, fungou e respondeu, sem maldade nenhuma. Ele virou para mim e falou assim, ei Zé, não tira essa tábua daí não, se não eu caaio. Teve um segundo de espanto geral. Um ou outro tentou segurar o riso, mas não deu. O primeiro foi o compadre da família, depois a beata da primeira fila, e quando viu, a igreja inteira estava numa mistura de choro com gargalhada. Dona Nair levou a mão à boca, entre ofendida e conformada, e soltou um suspiro comprido. Pois é, morreu como viveu, mandando e trabalhando. E ali ficou provado que naquela cidadezinha, até despedida de pedreiro vinha com escora, tábua fora do lugar e um aviso atrasado demais. Naquele fim de tarde abafado, o ônibus que fazia a linha da cidade grande para o interior vinha mais cheio que lata de sardinha em quaresma. No banco do meio, sentado meio de lado por causa do joelho ruim, ia o Zé Cursino, sujeito calado, desses que observam mais do que falam. Tinha ido resolver papelada no cartório e voltava com a paciência já curta e a camisa grudada nas costas. Pouco depois de passar o trevo da cooperativa, sentou-se ao lado dele um homem arrumadinho, camisa passada no vinco, cheiro de colônia forte.
Mal ajeitou o corpo no banco, já puxou conversa como quem não sabe viajar quieto. Limpou a garganta, pegou o celular do bolso e virou a tela na cara do Zé. Essa aqui é minha esposa, disse, com um sorriso largo. Bonita, né? Zé Cursino deu aquela olhada de canto, respeitosa, sem pressa, como quem avalia bezerro em feira. A mulher da foto tinha maquiagem carregada, sorriso duro e um olhar meio atravessado. Zé pensou e respondeu do jeito dele. Uai, se o senhor acha que ela é bonita, devia ver a minha namorada então? O homem inflou o peito na hora, como quem não aceita competição nem em conversa fiada. É mesmo? Perguntou, já meio atravessado. Sua namorada é tão bonita assim? Zé coçou o queixo, ajeitou o chapéu no colo e deixou o ônibus dar mais uma sacolejada antes de responder. Os dois passageiros da frente já estavam esticando a orelha, farejando confusão ou graça. Não, senhor, disse ele, com a maior calma do mundo. Bonita, bonita mesmo, não é não. O homem abriu um sorriso de canto, satisfeito, achando que tinha vencido a prosa. Ah, então você falou aquilo por quê? Zé Cursino virou o rosto devagar, olhou firme para o sujeito e soltou, seco. Porque ela é oftalmologista. O silêncio que veio depois foi do tipo que dá para ouvir o motor do ônibus reclamando. 2 bancos atrás, alguém bufou rindo. Hã? O homem da colônia guardou o celular sem dizer mais nada, olhando fixo para frente. Zé Cursino recostou no banco, cruzou os braços e seguiu viagem, com aquele sorriso miúdo de quem sabe que não precisa enxergar bem para ver longe. Naquela cidadezinha miúda, onde o ano novo chegava mais pelo barulho do sino da igreja do que por foguetório, 2 amigos viviam encostados no balcão do bar do seu Dorico, jogando conversa fora como quem joga milho para as galinhas. Um era o Zé Crispim, sujeito calado, de olhar atravessado e fama de pensar mais do que falar. O outro era o Nestor falante, curioso e meio intrometido, desses que perguntam antes de ouvir a resposta. Era fim de tarde, o calendário já pendurado em dezembro, quando o Nestor resolveu filosofar sobre o futuro, tomando a última antes de fechar o ano. E então Zé Crispim, já decidiu o que vai fazer no ano novo? Perguntou, girando o copo como se estivesse lendo a sorte no fundo da pinga. Zé coçou o queixo, olhou para a porta, depois para o relógio parado da parede e respondeu sem pressa. Ah, eu não sei direito não. Acho que vou levar minha mulher para passar 50 anos lá no Japão. Nestor quase engasgou com o gole. 50 anos? Rapaz, isso é que é viagem. Que ideia boa, uai. Mulher sua vai conhecer o mundo, outra cultura, outra vida. Zé apenas deu de ombros, como quem fala do tempo. Pois é, respondeu curto. Ficaram segundos em silêncio, só o rádio chiando modinha velha. Nestor, ainda impressionado, não se aguentou. E depois, Zé? Depois desses 50 anos, o que você pretende fazer? Zé Crispim virou o copo devagar, apoiou no balcão, pigarreou de leve e falou com a maior naturalidade do mundo. Ah, depois eu mando alguém ir buscar ela. Por um segundo, o bar ficou mudo. Em seguida, veio a gargalhada geral, daquelas que fazem a mesa tremer e o dono do bar rir sem saber o motivo. Zé só suspirou, satisfeito, como quem resolve um problema grande com uma frase pequena. E foi assim que o Nestor aprendeu que no interior tem gente que planeja o futuro com tanta calma que o plano já vem pronto para durar uma vida inteira. Seu Antero nunca foi homem de muita conversa, mas na cidadezinha todo mundo sabia que ele tinha pavio curto e um amor exagerado pela esposa Dona Lurdinha. Viviam juntos fazia mais de 20 anos, casamento daqueles de missa rezada e retrato amarelado na sala. Só que como toda cidade pequena, onde todo mundo se conhece e até cachorro tem apelido, as fofocas corriam mais rápido que notícia de enchente. Numa tarde abafada de terça-feira, seu Antero resolveu voltar mais cedo do serviço. Dizia ele que era dor nas costas, mas o destino parecia já estar com a sentença escrita. Ao abrir a porta do quarto, deu de cara com uma cena que nem novela das 8 ousava mostrar. Dona Lurdinha na cama, abraçada, rindo à toa, e ao lado dela, o melhor amigo de Antero. Compadre de batizado, parceiro de truco, daqueles que entram na casa sem bater palma. O resto foi rápido, rápido demais. Vizinho só ouviu o barulho, Galinha se assustou no quintal e quando a polícia chegou, já não tinha mais o que fazer. Dias depois, lá estava seu Antero, de camisa passada e cabelo penteado à força, sentado diante do juiz no tribunal da comarca.
O salão silencioso, só o ranger do ventilador e a tosse de alguém no fundo. Ecrato! O juiz pigarreou e perguntou com voz grave: o senhor está aqui acusado da morte de sua esposa. O que tem a dizer em sua defesa? Seu Antero levantou os olhos, respirou fundo e falou sem rodeio: meritíssimo, eu cheguei em casa mais cedo e peguei minha mulher na cama com meu melhor amigo. A cabeça esquentou e eu perdi o juízo. Foi isso. O juiz folheou os papéis, franziu a testa e estranhou. Mas aqui no processo não consta nada sobre o seu melhor amigo. O que aconteceu com ele? Seu Antero coçou o queixo, deu um meio sorriso torto e respondeu, com a maior naturalidade do mundo: uai, doutor, eu apontei o dedo para ele e falei bem alto: Rex, cachorro feioso, cachorro feioso. Dizem que até o escrivão mordeu os lábios para não rir. E desde esse dia, na cidade, ninguém nunca mais chamou cachorro pelo nome de gente. Na Vila do Brejo Seco, onde todo mundo sabia da vida de todo mundo antes mesmo do galo cantar, morava o seu Dorico, sujeito trabalhador, bigode ralo e uma sinceridade que chegava a doer. Era casado com Dona Nair, mulher direita, mas de olho vivo e língua mais afiada que faca de açougueiro. Os dois viviam bem, com aquelas implicâncias normais de casal antigo, coisa de quem já dividiu muito café ralo e muita conta atrasada. Toda manhã era o mesmo ritual. Seu Dorico ajeitava o chapéu, conferia o bolso da camisa e saía para o serviço na olaria. Do outro lado da cerca morava o vizinho novo, Valdemar, recém-chegado da cidade grande, desses que passam perfume até para ir no mercado. Antes de sair, Valdemar abraçava a esposa, dava beijo no rosto, beijo na testa, beijo que parecia prestação atrasada sendo paga com juros. Dona Nair via tudo da janela, de braço cruzado. Um dia, não se aguentou. Chamou o marido na cozinha, enquanto mexia o feijão no fogão a lenha. Ô Dorico, diga, mulher, você já reparou que o vizinho ali do lado, antes de sair, enche a mulher de beijo? Seu Dorico coçou a cabeça, pensando. Já percebi sim. Dona Nair suspirou fundo, daquele suspiro que vem carregado de indireta. Então por que você não faz o mesmo comigo? Seu Dorico ficou parado, olhando para o nada, como quem faz conta difícil sem lápis. A colher do feijão ficou suspensa no ar. Ele pigarreou, ajeitou o chapéu outra vez e respondeu com a maior naturalidade do mundo: Vixe, Nair, mas eu nem conheço a mulher dele. Dona Nair arregalou o olho, largou a colher e ficou muda por uns 2 segundos, coisa rara. Depois soltou uma risada atravessada, meio riso, meio ameaça. Hã? Você é um sem vergonha mesmo, Dorico. E ele saiu pra olaria, tranquilo, achando que tinha resolvido o assunto. Até hoje, na Vila do Brejo Seco, toda vez que alguém fala de romantismo, tem sempre um que comenta que carinho é bom, mas conhecer a pessoa ajuda bastante. Naquela cidadezinha, onde todo mundo se conhecia pelo apelido e o casamento ainda era assunto sério, quem ia casar era o Tonho da Serraria. Rapaz trabalhador, mãos grossas de tanto mexer com madeira, mas com um sorriso bobo de quem tinha se apaixonado de vez pela filha do seu Antero. O noivado já tinha sido anunciado na missa. O padre tinha dado aquela pigarreada solene e a conversa corria solta no bar do Zé Cachaça. Seu Antero, homem seco de fala curta e olhar desconfiado, passou a semana inteira observando o futuro genro. Reparava se o Tonho chegava cedo nos serviços, se pagava fiado direitinho, se não gastava tudo em pinga. Pai de família grande não brincava com essas coisas. Afinal, criar filho no interior não era moleza, ainda mais quando a mesa vivia cheia. Na véspera do casamento, seu Antero chamou o noivo de lado, ali atrás da igreja, perto do pé de jabuticaba. O clima ficou pesado. Tonho engoliu seco, ajeitou a camisa e esperou a pergunta que todo homem da cidade temia ouvir antes de casar. Meu rapaz, começou o velho. Sério que nem sentença de juízo o senhor tem condições de sustentar uma família? Tonho pensou rápido. Lembrou do salário da serraria, da horta no fundo do quintal, das galinhas botando direitinho, encheu o peito e respondeu com firmeza: É claro que tenho, sim senhor. Seu Antero respirou aliviado, coçou o queixo, deu um meio sorriso e falou num tom tranquilo, quase satisfeito: Ótimo, então tá tudo resolvido. Tonho relaxou, achando que tinha passado no teste, quando o velho completou, já se afastando: Porque somos 9 lá em casa. O noivo ficou parado, olhando para o nada, fazendo conta de cabeça, enquanto a ficha caía. Lá do fundo, alguém no bar comentou que o Tonho empalideceu mais que cal virgem. No dia seguinte teve casamento, teve festa e teve muita comida.
Mas dizem que toda vez que Tonho vê alguém chegando para almoçar sem avisar, ele suspira fundo e lembra daquele aviso do sogro. Porque no interior, família nunca vem sozinha, vem sempre com mais um prato na mesa. Naquela cidadezinha onde todo mundo sabia da vida de todo mundo, antes mesmo do galo cantar, morava o Ricardo, sujeito já passado dos 50, bigode ralo, barriga respeitável e uma vaidade que não combinava com o resto do conjunto. Era casado com Dona Célia, mulher trabalhadeira, desconfiada por natureza e com faro mais apurado que cachorro de caça. Dona Célia andava com uma pulga atrás da orelha fazia tempo. Reparava que o marido demorava demais no banheiro, passava creme demais no corpo e vivia se olhando no espelho como quem espera a resposta. Na venda do seu Durico, o povo já cochichava, mas ninguém tinha coragem de falar nada. Em cidade pequena, silêncio também é fofoca. Num certo dia, Dona Célia saiu cedo dizendo que ia trabalhar na casa da comadre. Mal dobrou a esquina, mudou de ideia. Resolveu voltar de fininho, só para ver o que o marido aprontava quando achava que estava sozinho. Abriu o portão sem fazer barulho, entrou pela cozinha e ouviu umas falas estranhas vindo do quarto. Isso mesmo, galo macho, que galo macho, dizia Ricardo, com uma convicção que nem em discurso de político. Dona Célia sentiu o sangue ferver. Aproximou-se da porta e ficou espiando por uma frestinha. Lá estava o Ricardo, pelado da cintura para cima, de frente para o espelho, estufando o peito, se admirando, repetindo a frase como se fosse reza brava. Ela regalou os olhos, respirou fundo e empurrou a porta com força. "Ricardo!" gritou ela com a voz tremendo de raiva. "Que pouca vergonha é essa?" O homem levou um susto tão grande que quase engasgou com a própria valentia. "Célia, eu posso explicar?" Ela nem deixou terminar. Apontou para a cena inteira, fez um gesto largo com a mão e disparou. Explicar o que, homem, tão velho, pagando de galo macho e ainda com um espanador enfiado na bunda? O silêncio tomou conta da casa por um segundo. Ricardo olhou para trás, olhou para o espelho, coçou a cabeça e murmurou, derrotado. "Uai, era para limpar o espelho, Célia." A história correu a cidade em menos de uma hora. Desde então, sempre que alguém queria provocar o Ricardo, era só cantarolar baixinho "Cocórico!" Naquela noite quente de sexta-feira, o bar do seu Dorico estava mais cheio que missa de domingo. Entre um gole e outro, a conversa descambou para esse assunto moderno de lição de moral, educação de criança e civilidade urbana. Zé Mindinho, que gostava de dar exemplo para tudo, pigarreou e contou que outro dia viu um moleque de 12 anos chupando um doce na rua. Quando acabou, o danado amassou o papel e jogou no chão, como se a calçada fosse lixeira particular. Zé disse que não pensou duas vezes. Segurou o menino pelo braço, fez ele catar o papel, levou até a lata e explicou, com voz de professor, "É aí que se joga." O povo aprovou com a cabeça, respeitando a pedagogia do susto. Foi quando Manuel, o português da vila, homem sério, bigode penteado e fama de não levar desaforo para casa, resolveu abrir a boca. Disse que com ele também aconteceu algo parecido, só que não foi na rua, foi dentro da própria casa. Chegou do trabalho, cansado, chamou a esposa, Dona Maria, e comentou que tinha um barulho estranho vindo do guarda-roupa. Um rangido, um resmungo, coisa que não combinava com sapato nem com cabide. Criou-se um silêncio no bar. Manuel contou que abriu a porta do guarda-roupa devagarzinho e deu de cara com um homem completamente pelado, agachado lá dentro, numa posição que não deixava dúvida nenhuma sobre o serviço em andamento. O sujeito congelou, Manuel congelou e Dona Maria fez o sinal da cruz. Ninguém respirava. Os amigos, já de olho arregalado, perguntaram quase em coro o que ele tinha feito numa situação dessas. Manuel endireitou a postura, olhou sério por cima do copo e respondeu sem pestanejar. Peguei o homem pelo braço, levei ele até o banheiro, abri a porta, apontei a privada e disse bem calmo, "É aí que se caga, não dentro do meu guarda-roupa." O bar veio abaixo em gargalhada. Seu Dorico bateu no balcão, alguém quase engasgou com a pinga e Manuel terminou a história como quem dá conselho antigo. Educação serve para criança, mas também resolve muito problema de adulto mal ensinado. Na vila do Córrego Seco, todo mundo conhecia o Zé Mirrado. O apelido não era por maldade, era só descrição mesmo. Zé era magro de corpo, de bolso e de esperança. Morava numa casinha torta com porta que rangia mais que carro de boi e vivia dizendo que riqueza de verdade era dormir sem dever para ninguém.
A mulher dele, Dona Nair, não concordava muito com essa filosofia, mas engoliu no começo, achando que casamento consertava até conta atrasada. No dia em que o caos aconteceu, Zé tinha chegado mais cedo da lida, porque o serviço tinha sido pouco e a vontade de prosear grande. Sentou na varanda, tirou o chapéu e ficou olhando o nada, como quem confere se o nada ainda está lá. Dona Nair, que vinha da cozinha com a panela vazia, parou na frente dele com a mão na cintura e o olhar atravessado. Zé, você sabe que a vida está apertada, né? Ele sabia. Sabia tanto que nem respondeu. Coçou a barba rala e ficou quieto. Aperta daqui, aperta dali, e quem sobra sou eu passando aperto, continuou ela. Às vezes fico pensando, se eu soubesse que você era tão pobre, nem tinha me casado. O silêncio caiu pesado, igual saco de milho molhado. O cachorro até parou de coçar a orelha. Zé levantou devagar, limpou a garganta, ajeitou o chapéu como quem se prepara para discurso importante. Nair, minha véia, disse ele, com a calma de quem mede palavra por economia, não foi por falta de aviso, não. Ela cruzou os braços, esperando desculpa ou promessa. Desde o namoro eu falava rindo, falava sério, falava até para sua mãe escutar. Falava o que, Zé? Ele respirou fundo com aquele orgulho humilde de quem não tem nada para perder. Que você era tudo que eu tinha. Dona Nair ficou parada, sem saber se brigava ou se ria. No fim soltou um suspiro comprido, desses que misturam raiva e carinho. E o Zé Mirrado voltou a sentar na varanda, certo de uma coisa, pobre ele podia ser, mas mentiroso nunca foi. Naquela tarde quente de sexta-feira, a cidadezinha inteira comentava que tinha chegado um sujeito sabido para dar palestra no salão paroquial. Diziam que era coisa moderna, dessas de cidade grande, para ensinar os homens a melhorar a vida conjugal. O povo estranhou, mas mesmo assim apareceu um bocado de marido curioso, tudo homem vivido, bigode grosso e aliança gasta no dedo. O palestrante, um moço arrumado demais para o gosto do interior, começou perguntando quem ali ainda amava a esposa. Aí foi bonito de ver. Todos levantaram a mão com uma convicção danada, uns até levantaram as duas para não deixar dúvida. O homem sorriu satisfeito e emendou a pergunta que deu um silêncio esquisito no salão. Quando foi a última vez que vocês disseram, eu te amo para suas mulheres? Teve gente coçando a cabeça, outros olhando para o chão, e um lá do fundo que cochichou que devia ter sido antes da Copa de 94. O palestrante, com ar de quem sabe das coisas, sugeriu uma experiência simples. Pegassem o celular e mandassem agora mesmo uma mensagem escrita. Te amo, querida, para as esposas. A turma obedeceu, meio desconfiada, mas obedeceu. Dedo grosso digitando devagar, óculos na ponta do nariz, língua para fora de concentração. Passados uns minutos, o homem pediu para ver as respostas. Foi aí que o negócio começou a descambar. Um dos primeiros leu em voz alta. Você tá bem? Outro recebeu só um seco. O que foi? Um terceiro mostrou a tela com a resposta. Aí tem coisa. O salão começou a rir baixo, daquele riso de quem tá se reconhecendo na história. Teve um mais azarado que recebeu. Que merda você andou fazendo? Outro, sem nem pestanejar, mostrou. Já tá bebendo de novo? Um senhor de chapéu respondeu com resignação quando leu. Nem vem, tô menstruada. O povo já gargalhava sem cerimônia, batendo palma e cutucando o vizinho. O palestrante, meio sem graça, ainda tentou manter a pose, mas pediu para ouvir a última resposta. Um homem magro, quietão, levantou o celular, pigarreou e leu bem devagar, para todo mundo escutar. Quem é? Aí o salão veio abaixo. Foi risada alta, banco rangendo, gente enxugando lágrima no canto do olho. O palestrante fechou a pasta, suspirou fundo e só disse que o seminário acabava ali mesmo, porque tinha coisa que nem curso intensivo resolvia. Faltando só 2 dias para o casamento, todo mundo da cidade já sabia que o enlace de Anselmo de Seudorico ia ser falado por muito tempo. Não por causa da noiva, a Rosinha, moça direita, de família conhecida, mas por causa do próprio Anselmo, que era mais católico que sino de igreja e mais liso que sabão em bacia nova. Ainda assim, o danado andava com um aperto no peito que não era fé, não. Era medo mesmo. Naquela quarta-feira cedo, ele apareceu na casa paroquial com um envelope pardo debaixo do braço. Bateu palma, pigarreou, entrou meio sem jeito e foi logo direto ao ponto com o padre Clemente, homem experiente, desses que já viu promessa quebrada antes mesmo do amém. Padre, eu vim aqui propor um negócio, disse Anselmo, olhando para os santos na parede como quem pede desculpa adiantada. Eu trouxe R$1.000,
mas em troca queria que o senhor desse uma enxugada naquele discurso do casamento. Aquela parte de amar, honrar, ser fiel, se não falar isso, já ajuda demais. O padre ficou em silêncio, só coçando o queixo e encarando o noivo por cima dos óculos. Pegou um envelope, colocou dentro da gaveta e não disse nem sim nem não. Anselmo saiu dali aliviado, quase flutuando, achando que tinha feito o melhor negócio da vida. Chegou o grande dia. Igreja cheia, flor até no último banco, sanfona gemendo bonito. Quando chegou a hora solene, o padre Clemente se ajeitou, olhou bem fundo nos olhos de Anselmo e soltou, com voz firme: promete viver apenas para ela, obedecer a cada uma de suas ordens, levar café na cama todos os dias e jurar perante Deus que nunca terá olhos para nenhuma outra mulher? O suor desceu frio pela testa do noivo. A Rosinha apertou o braço dele com força. A igreja inteira prendeu a respiração. Sem saída, Anselmo engoliu seco e respondeu que sim, prometia tudo. Mais tarde, já no salão da festa, com a banda tocando e o povo no terceiro prato de arroz com frango, Anselmo puxou o padre num canto. Padre, eu pensei que a gente tinha feito um acordo. O padre abriu o bolso da batina, devolveu calmamente os R$1.000 e disse com um sorriso curto: sinto muito, meu filho, mas ela triplicou a sua oferta. Anselmo suspirou fundo, olhou para a pista de dança onde a Rosinha já mandava nele com o olhar e pensou, meio resignado, que tem promessa que sai mais cara depois do sim. Seu Dorico era desses homens simples do interior, casado há mais de 30 anos com Dona Alzira, mulher de pulso firme e ouvido fino para besteira. Moravam numa casinha baixa, com fogão a lenha, rádio chiando notícia velha e um sofá que já conhecia mais cochilo do que conversa séria. Naquela noite quente de domingo, depois da janta, os dois estavam sentados na sala, cada qual cuidando do seu silêncio, quando seu Dorico resolveu puxar assunto do jeito que sabia. O problema é que o assunto saiu antes do pensamento. Um barulhinho seco, curto, daqueles que não pedem licença, ecoou na sala. Sem cerimônia nenhuma, seu Dorico virou para o lado da esposa e anunciou, com a naturalidade de quem comenta o tempo: peidei. Dona Alzira não virou o rosto de imediato. Ficou alguns segundos olhando para frente, respirando fundo, como quem conta até 10 para não jogar a sandália. Depois virou devagar e falou, com aquela calma que costuma dar mais medo que grito: Dorico, pelo amor de Deus, depois de tanto tempo junto, você ainda não aprendeu a ser romântico? O homem coçou a cabeça, meio sem entender. Romance, para ele, sempre foi levar lenha seca para a cozinha, trocar a telha antes da chuva e dividir o último pedaço de linguiça, mas ficou encabulado. Pensou um pouco, franzindo a testa, tentando ajeitar a situação. Depois de uns segundos de silêncio pesado, ele abriu um sorriso torto, desses de quem acha que teve uma grande ideia, e completou: então tá, eu peidei pensando em você. Dona Alzira regalou os olhos. Primeiro ficou muda, depois soltou uma risadinha atravessada daquelas que começam indignadas e acabam vencidas pelo absurdo. Ô Dorico, disse ela, balançando a cabeça, romance seu é igual café requentado, ruim, mas a gente acaba tomando. Ele se ajeitou no sofá, satisfeito, achando que tinha salvado o casamento naquela frase. O rádio continuou chiando, o calor não diminuiu e Dona Alzira levantou para abrir a janela. Antes de sair da sala, ainda resmungou quase para si mesma. Pensar em mim, pensa, mas vê se pensa em ficar quieto também. E assim seguiram a noite, provando que no interior até o romance anda de chinelo, mas nunca perde o costume de fazer barulho. Na vila de Santa Rita do Ribeirão, todo mundo conhecia o casamento de seu Ambrósio com Dona Lourdes. Não porque fosse exemplar desses de comercial de margarina, mas porque era igualzinho aos outros. Ele cansado do serviço, ela cansada dele. Viviam bem, dentro do possível, que no interior bem quase sempre vem acompanhado de um resmungo. Numa tarde de sábado, calor daqueles que até pensamento sua, Dona Lourdes estava na pia lavando uma montanha de louça que parecia não ter fim. Prato, panela, copo, tudo fazendo fila para a vez do sabão. Seu Ambrósio, por sua vez, estava largado no sofá, de chinelo, barriga para cima, assistindo televisão e segurando uma cerveja gelada como se fosse um troféu conquistado com muito esforço. O silêncio só era quebrado pelo barulho da água e pelo narrador do jogo. De repente, sem motivo nenhum, que é quando surgem as piores ideias, seu Ambrósio virou a cabeça, coçou o queixo e resolveu puxar conversa. Ô Lourdes, disse ele, com voz mansa de quem não quer briga, você fazia o que antes de casar comigo?
Ela continuou esfregando o prato, sem olhar para trás. Pensou meio segundo que foi mais do que o marido esperava. A água corria, o sabão escorria, e o Ambrósio até deu um gole maior na cerveja, achando que vinha coisa bonita. Então Dona Lourdes respondeu, simples, reta e certeira. Eu vivia. O prato quase caiu da mão dela. Seu Ambrósio engasgou com a cerveja, tossiu, pigarreou e ficou olhando para a parede como quem acabou de levar um tapa invisível. Vivia como assim? Tentou se explicar, já meio arrependido da pergunta. Uai, disse ela, fechando a torneira e se virando pela primeira vez, vivia sem pia cheia, sem cueca espalhada e sem pergunta besta no meio da novela. O silêncio voltou a tomar conta da casa. Seu Ambrósio levantou, foi até a geladeira, guardou a cerveja ainda pela metade e pegou um pano de prato. Você quer ajuda aí, Lourdes? Ela só balançou a cabeça, com um sorriso de canto de boca, daqueles que dizem tudo sem falar nada. E desde esse dia, lá em Santa Rita, seu Ambrósio aprendeu que certas perguntas é melhor deixar quietas, principalmente quando a esposa está com a mão cheia de espuma e a verdade na ponta da língua. Naquela cidadezinha miúda, onde todo mundo sabia da vida de todo mundo antes mesmo da missa de domingo acabar, morava o seu Ambrósio. Homem direito, trabalhador, mas conhecido por um defeito que nem ele negava. Gostava mais de bar do que de sofá. Todo fim de tarde era sagrado. Batia o ponto em casa, largava o chapéu na cadeira e dava um jeito de sumir rumo ao bar do Nicanor. Dona Zulmira, a esposa, mulher de opinião firme e voz que atravessava quintal, andava implicada com isso. Um dia, cansada de ver o marido chegar com cheiro de cevada e conversa mole, resolveu impor condição. Cruzou os braços na porta da cozinha e falou sério, daquele jeito que não admitia réplica. Disse que bar tudo bem, mas bebida alcoólica nem pensar. Explicou que cerveja fazia mal, inchava a barriga, acabava com a saúde. Mandou que ele bebesse leite, coisa forte, alimento de criança criada na roça. Seu Ambrósio, que nessas horas sabia ser político, só balançou a cabeça e prometeu cumprir a risca. Dona Zulmira ficou satisfeita, achando que tinha colocado juízo naquele homem, pois o que ninguém contava era com a criatividade do sujeito. Chegando ao bar do Nicanor, sentou no banco de sempre, ajeitou o bigode e chamou o garçom com a maior naturalidade do mundo. O Nicanor, limpando o copo atrás do balcão, estranhou a seriedade do freguês. Seu Ambrósio pigarreou e perguntou se ali tinha leite de ratazana. O bar inteiro ficou em silêncio. O garçom respondeu que não, claro. O homem então perguntou se tinha leite de égua. Nicanor arregalou o olho e disse que também não. Já meio desconfiado, ouviu a terceira pergunta, leite de jumenta. Aí alguns fregueses começaram a rir, achando que era provocação. Seu Ambrósio coçou a cabeça, fez cara de quem tentou de tudo e suspirou fundo. Disse então, em tom resignado, que não tinha outra alternativa naquela situação. Pediu uma cerveja bem gelada, porque saúde também precisava de paz de espírito. O bar veio abaixo de gargalhada. Mais tarde, chegando em casa, Dona Zulmira perguntou se ele tinha obedecido. Seu Ambrósio respondeu sério que tentou beber leite, mas infelizmente o bar não tinha nenhum compatível com o gosto dele. E completou com aquele sorriso manso de quem ganhou a discussão sem brigar. Mas amanhã eu tento de novo, se Deus quiser. Naquela cidadezinha miúda, daquelas que o sino da igreja marca mais que relógio, morava o seu Anésio, sujeito desconfiado por natureza. Não era maldoso, não. Era só daqueles que acham que o mundo vive tramando alguma coisa pelas costas dele. Casado com Dona Lourdinha havia mais de 15 anos. Ele tinha orgulho de dizer que conhecia a mulher como a palma da mão. Pelo menos era o que ele pensava. Dona Lourdinha era uma santa em pessoa, cuidava da casa, varria o quintal, regava as plantas e ainda arrumava tempo para prosear na porta no fim da tarde. Mas seu Anésio, depois que comprou um telefone celular usado do sobrinho, passou a ligar para casa toda hora, só para conferir se estava tudo nos conformes. Mania besta que foi virando costume. Num dia desses, ligou no meio da manhã. Lourdinha, onde é que você tá? Tô em casa, uai, respondeu ela com a maior calma. Tem certeza? Certeza, Anésio. Então liga o liquidificador aí. Do outro lado da linha veio um barulho firme e animado. Seu Anésio sorriu satisfeito. Tá vendo? Mulher direita pensou seguindo o dia feliz da vida. No outro dia, a cisma voltou. Ligou de novo.
Onde você tá, Lurdinha? Em casa, meu bem. Certeza mesmo? Uai, já falei que tô. Então liga o liquidificador. E lá veio outra vez o mesmo som conhecido. Aquilo virou quase um ritual. Todo dia o liquidificador entrava em ação sem nem ter vitamina para fazer. Dona Lurdinha já ligava o trem com raiva, mas ligava. Só que desconfiança demais costuma acordar coisa errada. No terceiro dia, seu Anésio resolveu chegar mais cedo, sem avisar. Abriu o portão devagar, esperando ouvir o tal barulho. Silêncio. A casa vazia, geladeira quieta, fogão frio. No quintal, só o cachorro olhando com cara de quem não sabe de nada. Chamou pelo filho, um moleque magrinho que brincava com bolinha de gude. Ô menino, cadê sua mãe? O garoto coçou a cabeça, pensou um pouco e respondeu, com a maior naturalidade do mundo. Ah, pai, sei não. Ela saiu faz tempo e levou o liquidificador junto. Seu Anésio sentou no banco da cozinha, respirou fundo e nunca mais pediu para ligar aparelho nenhum. Aprendeu do jeito mais barulhento possível que quem desconfia demais acaba ficando sem resposta e sem liquidificador. Naquele sábado quente, a cidadezinha de Santa Quitéria do Fundo estava em festa. Tinha quermesse, barraca de pastel, bingo atrasado e, para fechar com chave de ouro, uma palestra na Câmara Municipal sobre relacionamento e harmonia no lar. O palestrante vinha da capital, sujeito falante, camisa social esticada e microfone na mão, desses que gesticulam mais do que explicam. A plateia era formada por tudo quanto é tipo de marido, uns de braço cruzado, outros cochilando, outros olhando para a porta já calculando a hora de ir embora. Lá pelo meio da conversa, quando o homem começou a falar de liderança masculina, respeito mútuo e essas palavras bonitas que não cabem direito na rotina da roça, ele resolveu animar o público com uma dinâmica. Vamos fazer um teste rápido aqui, disse ele, com aquele sorriso confiante. Quero que dê um passo à frente quem aqui é mandado pela mulher. Foi um arrastar de chinelo só. Quase todo mundo deu um passinho tímido para frente, alguns rindo sem graça, outros olhando para os lados para ver se alguém reparava. Teve até sujeito que deu 2 passos, de tão acostumado. Só um ficou parado, firme no mesmo lugar, mãos para trás, olhando para o palco como se nada tivesse acontecido. Era o seu Agenor, conhecido na cidade como Homem Calado, trabalhador e casado há mais de 30 anos com Dona Dirce, mulher de pulso forte e voz que atravessava a cerca. O palestrante arregalou o olho, enxergou ali uma oportunidade. E o senhor aí? Apontou. Por que não deu um passo à frente? O salão ficou em silêncio. Até o ventilador velho pareceu diminuir o barulho. Seu Agenor coçou a cabeça, pigarreou, pensou bem nas palavras e respondeu com a maior tranquilidade do mundo. Uai, eu não fui pra frente porque minha mulher mandou eu ficar parado. A gargalhada veio pesada, daquelas que fazem cadeira ranger e gente bater palma na perna. Teve homem que riu e depois suspirou, concordando com a cabeça. O palestrante tentou continuar, mas demorou a recuperar o controle da sala. Seu Agenor sentou de novo, do mesmo jeito de antes, como quem cumpriu só mais uma ordem do dia. E dizem que quando chegou em casa, Dona Dirce já tinha o jantar pronto e falou. Demorou por quê? A palestra atrasou, respondeu ele, sem discutir. E a vida seguiu, em perfeita harmonia, do jeitinho que sempre foi. Naquele fim de tarde abafado, na estrada de terra que ligava o distrito de São Bento ao resto do mundo, quem visse o poeirão levantado jurava que era boiada estourada, mas não era boi coisa nenhuma. Era o Opala velho do seu Agenor, voando baixo como se tivesse promessa para pagar. Seu Agenor não era homem de pressa. Pelo contrário, era conhecido na região como sujeito calmo, desses que param para prosear até com poste. Justamente por isso, quando passou feito um foguete em frente ao bar do Zé Mindinho, o povo até largou o dominó para olhar. Só que atrás vinha a viatura, sirene berrando, luz piscando, num escândalo danado. O policial, um cabo novo transferido da cidade grande, estava se divertindo como criança em parque de diversão. Fazia tempo que não tinha uma perseguição daquela naquelas bandas. Normalmente, o maior crime da semana era galinha roubada ou pinga sem nota. Depois de uns bons quilômetros, o Opala cansou antes do motorista, tossiu, engasgou e morreu de vez. Seu Agenor encostou no acostamento, desceu devagar, limpou o suor da testa com o chapéu de palha e ficou esperando. O policial chegou todo animado, desligou a sirene com um sorriso largo e falou: Rapaz, vou te contar, isso foi a coisa mais divertida que me aconteceu hoje. Se você me der uma boa desculpa, dessas de respeito, eu não registro a multa. Seu Agenor coçou o queixo, olhou para a estrada vazia, respirou fundo.
e começou: Doutor, faz mais de 20 anos que eu fui casado. Minha mulher fugiu com um motorista de ônibus e nunca mais apareceu. Hoje, quando eu vi esse carro branco colado atrás de mim com luz piscando, pensei comigo, agora ela voltou arrependida. O policial arregalou o olho e eu não ia parar nem amarrado, continuou o seu Agenor. Se fosse ela, eu nunca queria conversa. Se não fosse, bom, pelo menos eu morria tentando escapar. O cabo ficou quieto uns segundos, fechou o bloquinho devagar. Olhou para o velho Opala e depois para o seu Agenor. Pode ir embora, disse ele, segurando o riso. E se ver ônibus por aí, acelera menos. Seu Agenor colocou o chapéu, entrou no carro que milagrosamente voltou a pegar e saiu devagarzinho, como sempre. E o policial ficou ali, rindo sozinho, pensando que naquela estrada de interior, desculpa boa ainda valia mais que documento. Segura aí um pouquinho, sem sair não. Se você chegou até aqui, já dá para saber duas coisas. Ou você está se identificando demais, ou está rindo de alguém que você conhece muito bem. Então faz o seguinte agora, rapidinho. Deixa o like aí, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente que também precisa ouvir essas verdades tortas. E comenta aqui embaixo qual história até agora mais pareceu a sua vida, ou a de alguém da sua família, do trabalho, do grupo de WhatsApp. E não adianta mentir não, que todo mundo aqui já se reconheceu em alguma coisa. Fica até o fim, porque ainda vem mais história, mais exagero e mais situação que você vai falar. Isso só pode ser no Brasil. Agora vamos continuar, que ainda tem muita conversa pela frente. Rapaz, deixa eu puxar um banco aqui e conversar sério com vocês, porque hoje o caos que eu venho contar toca fundo na alma do brasileiro. É um assunto tão universal que se você nunca passou por isso, parabéns. Ou você é rico ou mente muito bem. Porque, olha, existe uma criatura mística no Brasil, uma entidade folclórica, uma força da natureza. Ele não é animal, não é vegetal, não é mineral. Ele é o pedreiro enrolado. E vou te contar, lidar com um pedreiro enrolado é igual tentar adestrar vento. É igual segurar água com peneira. É igual abraçar um porco ensaboado. Nada funciona do jeito que deveria. E o pior, a gente sempre acha que dessa vez vai dar certo. É igual ex que promete mudar. A gente acredita sabendo que vai sofrer. Na Midora, Napron começa com uma ideia inocente. A obra sempre começa assim, com a pessoa tendo uma ideia simples, boba, inocente, que não deveria causar problema nenhum. Você olha para casa e pensa, vou só reformar essa parede aqui. Vou só trocar esse piso. Vou só fazer uma ampliaçãozinha. Só. Essa palavra devia ser proibida no dicionário brasileiro. Nada que começa com só acaba simples. E eu, besta, ingenuíssimo, pensei, vou só construir uma área no fundo. Rapaz, se eu soubesse a guerra que eu estava comprando, eu tinha ficado quieto, sentado no sofá, comendo qualquer coisa e fingindo que a parede nem existia. É que o primeiro contato com o pedreiro, você encontra o pedreiro. Ou melhor, o pedreiro encontra você. Porque pedreiro enrolado é assim. Ele aparece na sua vida do nada. Sempre tem alguém que indica. Chama esse aqui é bom demais. Bom demais pra quê? Ninguém especifica. Às vezes ele é bom demais pra desaparecer. Pra pedir dinheiro adiantado. Pra não vir no dia marcado. Pra inventar compromisso de última hora. Mas eu fui na inocência. Ô mestre, quanto fica pra fazer essa obra aqui? O pedreiro olha, analisa, coloca a mão no queixo, dá a volta, bate na parede, olha para cima, olha para o chão, faz cálculo imaginário, escreve uns números invisíveis no ar e solta a frase clássica. Isso aqui é rápido de fazer. A frase que deveria vir com alerta sonoro, luz vermelha piscando e uma voz dizendo: corra enquanto é tempo, porque se o pedreiro fala que é rápido, se prepara. Vai demorar igual fila de SUS quando caiu o sistema. O orçamento místico, o pedreiro te dá o orçamento. E sempre é assim. Ou é barato demais, o que já deveria ser suspeito, ou é caro e não inclui nem o próprio trabalho dele. Mas beleza, você aceita. Aí vem o momento mais perigoso da obra. Só preciso de um adiantamento para comprar o material. E você, inocente, dá. Entrega o dinheiro. Ele pega o dinheiro, agradece, fala que amanhã cedo tá lá, e é exatamente aí, que o cidadão some por 48 horas. Você manda mensagem, visualizado. Você liga,
Chama, 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 ninguém atende. Você pensa, meu Deus, caiu, sumiu, tá preso, fugiu pro Uruguai? Aí, quando você já tá escrevendo o textão indignado, ele aparece. Ô, patrão, é que choveu. Ou, o carro estragou. Ou, meu primo passou mal. Ou, tive que resolver um negócio ali. O pedreiro enrolado tem mais desculpa que político investigado. Ao primeiro dia de obra, a fase da ilusão, chega o grande dia. Você acorda cedo, toma café animado, arruma tudo, afasta móveis. O pedreiro chega meio-dia e ainda diz: cheguei cedo hoje, hein? Ele traz uma colher de pedreiro, um balde furado, um rádio velho e às vezes até um ajudante que você nunca viu na vida e que não fala nada além de rum-rum. Ele entra, olha em volta e solta outra frase clássica. Vixe, o serviço aqui é grande, hein? Ué, mas ontem era pequeno. Como é que cresceu enquanto eu dormia? É obra ou capivara? Mas você respira fundo e fala: vamos começar então. E ele: só vou ali buscar uma areia e já volto. E some. Por duas horas. A fase do barulho. Quando finalmente começam, meu amigo, é barulho. É barulho que não tem explicação lógica. O serviço é na cozinha, mas o pedreiro bate com marreta no quarto. Precisa trocar um azulejo no banheiro e ele resolve furar a parede da sala. É como se a obra tivesse vida própria e fosse expandindo o território. Você passa no corredor e vê o chão sujo, tijolo espalhado, 3 ferramentas que não parecem pertencer a nenhuma construção conhecida pela engenharia moderna. E ele lá, feliz, cantarolando uma música de rádio. Pedreiro enrolado não tem pressa. Ele trabalha no tempo dele. É igual tartaruga aposentada. A loucura do material, a obra começa a andar. O barulho aumenta, a sujeira domina. Aí o pedreiro fala: acabou o cimento, mas você comprou 10 sacos ontem. É, mas acabou. Acabou como? Usou. Usou aonde? No Sahara? Construiu um muro invisível? Fez uma obra paralela em Nárnia? Mas você compra mais. 5 minutos depois, acabou a areia. Depois, acabou o rejunte. Acabou o prego. Acabou o parafuso. Acabou a massa corrida. Acabou minha paciência também. E claro, acabou o dinheiro. Ele sempre pede um adiantamento, mais uma vez. Se obra de pedreiro enrolado tivesse planilha, ia aparecer orçamento secreto. E a fase do café e do cigarro. O pedreiro enrolado trabalha? Trabalha. Mas entre uma passada de colher e outra, ele toma café, água, refrigerante, café de novo, um gole de coragem, 3 cigarros e uma conversa de 40 minutos sobre política ou futebol. Às vezes ele pausa o trabalho só para te contar uma história da vida dele. E é sempre uma história confusa, que começa com: eu tinha um primo, e termina 25 minutos depois com você sem entender quem morreu, quem casou e o que isso tem a ver com a parede. A obra começa a ficar diferente do planejado. Você olha o serviço e percebe que não está ficando igual ao que você queria. A parede está torta, a cerâmica está desigual, a massa corrida parece pão mal assado, o piso inclinado parece rampa de skate. Aí você fala: ô mestre, não ficou bem alinhado não. Ele te responde: é assim mesmo, depois de pintar, melhora. Essa frase deveria ser tombada como patrimônio imaterial brasileiro. Depois de pintar, melhora. É a versão da obra para depois a gente ver isso. Mas você acredita, ou tenta acreditar, a fase do sumiço repentino, do nada, num belo dia, ele não aparece. Você pensa, deve ter se atrasado. 2 horas depois, nada. 3 horas depois, será que morreu? Você manda mensagem, visualizado, não respondido. Você liga, não atende. A alma sai do corpo e volta. Quando ele aparece no dia seguinte, ele chega como se nada tivesse acontecido, com a maior tranquilidade do mundo. Passei mal ontem. Ontem quem passou mal fui eu, mestre. A fase da obra parada, a obra encalha. Falta material, falta pedreiro, falta vontade, falta energia espiritual. E todo mundo que passa na sua casa comenta: nossa, mas isso aqui tá demorando, hein? E você só responde com um sorriso triste, porque sua alma já aceitou o sofrimento. A fase da esperança falsa. Um dia, o pedreiro anima, chega cedo, trabalha rápido,
avança muito. Você olha e pensa, agora vai. É a isca emocional, é a ilusão da obra. No outro dia, ele some. E você percebe que caiu no maior golpe da construção civil, a falsa esperança de obra que anda. A fase do vou trazer um ajudante. Essa é clássica. Ele chega falando, hoje vou trazer um ajudante para acelerar. Você pensa, finalmente, o ajudante chega, o ajudante não fala, não sabe, não entende, não ajuda. Ele carrega um balde, derruba outro, mistura errado, some por meia hora e aparece comendo alguma coisa. E no fim do dia, o pedreiro fala, vou ter que te cobrar o dia dele também. Ah, claro, ajudante fantasma trabalha na tabela dos mestres agora. E a fase do retrabalho. Toda obra mal feita volta para assombrar você. A parede, que parecia boa racha. O piso levanta. A tinta descasca. A porta empena. A tomada sai da parede com um plugue. Você chama o pedreiro. Ô mestre, deu um probleminha aqui. Ele olha, dá aquela ajeitada na calça, coça a cabeça e fala, isso aqui foi o clima. Isso aqui foi esse cimento que tá vindo tudo ruim. Isso aqui é porque a casa é antiga. A culpa é sempre de alguma entidade mística chamada isso aqui. Nunca é dele. A fase dos detalhes, a pior parte. Já ouviu dizer que detalhes são importantes? Para pedreiro enrolado não são. Ele deixa. E canto torto, acabamento faltando, quina mal feita, sobra de massa no azulejo, tomada torta, rejunte diferente na mesma parede. Aí ele fala, amanhã eu venho acertar tudo. E some por 3 semanas. E a fase do quase pronto. Pedreiro enrolado adora dizer que falta só um acabamentinho. Acabamentinho é o inferno condensado em uma palavra. Significa 3 dias arrumando, 2 dias comprando material, 5 dias sumido, uma eternidade de espera. E no final, ele ainda fala, olha, se quiser eu volto depois para finalizar outra coisa. Outra coisa, eu não quero nem lembrar dessa coisa aqui. E a fase do pagamento final, chega o dia do acerto. Você olha o serviço com um olhar crítico. Ele olha com um olhar emocionado, como se fosse a Mona Lisa da construção civil. Você aponta defeitos. Ele te responde, isso aqui nem aparece. Isso aqui é só passar uma mãozinha de tinta. Isso aqui é assim mesmo. Isso aqui todo mundo faz desse jeito. E você paga. Não porque acha justo, mas porque só quer que ele vá embora antes de fazer mais estrago. Nesse. A fase do pós-trauma. A obra acaba. Mas a poeira nunca mais acaba. Parece que você resolveu construir dentro de um deserto. A poeira entra em lugares que você nem sabia que existiam. Você varre e ela volta. Você passa pano, ela ri. Você limpa a janela, ela repõe. E quando você finalmente acha que acabou, você encontra massa corrida até dentro da tomada. A fase final, a reflexão amarga. Depois de tudo isso, você senta na sua nova obra, olha em volta e pensa, valeu a pena? E a resposta é, não sei mesmo. A casa ficou bonita, mas a alma ficou cansada. E você promete, nunca mais faço obra. Promessa que dura até você olhar para outra parede e pensar, acho que vou só colocar um forninho ali. Começa tudo de novo. Conclusão. Fazer obra com pedreiro enrolado é igual novela brasileira. Tem drama, tem desaparecimento, tem reviravolta, tem traição, tem sofrimento, tem esperança, tem fé. E no final, a gente ainda bate palma. Porque obra é isso, uma mistura de caos com emoção. E se você ouviu tudo isso e pensou, meu Deus, é a minha vida, então parabéns. Você é oficialmente brasileiro, de alma, corpo e poeira na janela. Rapaz, esse caos começou num lugar onde a poesia nasce torta, mas nasce forte. Obra. Sol quente, cimento secando, rádio chiando o sertanejo antigo, cheiro de café requentado e 5 homens encostados na betoneira, achando que são o Conselho Supremo do Amor Popular. Porque pedreiro, meu amigo, não paquera, declama, não é cantada, é manifesto oral. Eu tava passando na calçada quando ouvi a primeira, lançada com convicção de quem acredita no que diz. Gata, você pra mim é tipo a Eva, só tem você no meu mundo, Suarez. Aquilo não é cantada, é releitura bíblica. O sujeito acabou de comparar a moça com a fundadora da humanidade.
Adão nunca foi tão direto. Aí o outro, já empolgado, resolveu evangelizar de outro jeito. A palavra do dia é pernas, não pra minha casa espalhar a palavra. É missionário da malícia, igreja nenhuma prepara pra isso. Quando a moça nem virou o rosto, o poeta da laje mandou: bonito vestido, mas posso falar contigo fora dele? Isso não é proposta, é pedido de licença metafórica, quase educado. Outro, mais fatalista, foi direto no existencialismo. Sexo mata, quer morrer feliz? Nietzsche nunca imaginou esse uso prático da filosofia. A criatividade foi escalando, um berrou do andaime. Seu pai é sapateiro porque você é uma graxinha. A moça não entendeu, mas ele entendeu, e isso já bastava. Veio o romântico negociador: gata, eu te dou um beijo. Se tu não gostar, me devolve. Se gostar, me dá outro. Sistema de troca justo, código de defesa do consumidor afetivo. Outro já entrou em modo emergência: gata, você é aeromoça? Então me vê aquela máscara de oxigênio porque eu perdi o ar quando eu te vi. Aí testo que atendimento em voo turbulento emocional. O matemático da obra não ficou atrás. Não sou professor de matemática, mas eu dou conta, viu? Equação simples. Resultado garantido segundo ele mesmo. A cantada seguinte veio curta e perigosa. Você não é garçonete, mas já serve. Essa aí quase gerou reunião de sindicato. O relojoeiro da paixão gritou: me chama de relógio e vem tirar meu atraso. Pontualidade afetiva. Aí veio a cantiga infantil versão proibida. Papo de urubu, pena de galinha, se você quer um beijinho, dá uma risadinha, se rir já era. Contrato verbal assinado. Outro abriu o baú da imaginação. Gata, abre essa porta da esperança que eu te mostro o meu baú da felicidade. Ninguém sabe o que tem no baú, mas a promessa é grande. O da limpeza entrou forte. Você não é o chão molhado lá de casa, mas se eu te vejo, eu passo o rodo. Higiene emocional questionável. Veio o agricultor confuso. Seu pai é agricultor? Não, porque você é um chuchuzinho. Cantada saudável, rica em fibras. Outro já pensou em legado? Sempre quis ter um filho chamado Sucesso. Vamos fazer sucesso junto? Planejamento familiar e empreendedor. A fome também apareceu. Nossa gata, quanta carne, e eu lá em casa comendo ovo, sua linda. Comparação nutricional totalmente desnecessária. O parcelado veio com força. Você acredita em amor à primeira vista ou posso dividir em 3 vezes no cartão? Crédito aprovado na emoção. O ambientalista se manifestou. Vamos ajudar o planeta. Economiza água hoje e toma banho comigo. Greenpeace nunca imaginou isso. O super-herói entrou em cena. Me chama de Homem-Aranha que eu te faço subir pelas paredes. Marvel da vida real. O básico e verdadeiro. Você é o arroz da minha janta. Sem arroz não tem refeição. O bancário errou a instituição, mas acertou a intenção. Não sou o Itaú, mas fui feito para você. O advogado apareceu. Seu pai é advogado? Porque ele fez direito. Essa exige diploma para entender. O infantil, safado. Você não é tampinha de caneta, mas dá vontade de morder. O desidratado. Quando chegar em casa, bebe água, porque eu te sequei todinha. O marqueteiro. Você não é sadia, mas com você a vida fica mais gostosa. O doceiro. Tem brigadeiro? Não? Então me dá um beijinho. O trocadilhista. Seu nome é Tamara? Porque você tá maravilhosa. O elegante internacional. Prazer, ao seu dispor. Ninguém sabe o que significa, mas soa fino. O desconfiado. Você é sempre assim ou tá fantasiada de gostosa? O poeta lunar. Você é a lua de um luau. Quando te vejo, só digo uau, uau. O redundante, sincero. Você não é Amara, mas é uma maravilha. O asmático. Você não é asma, mas me faz perder o ar. O descontrolado. Você não é o sofá, mas me faz perder o controle. O repentista. Em cima da colina passa boi, passa boiada, só saio da sua frente quando for minha namorada. O automobilista. Você trabalha na Fiat, porque você faz meu estilo. O desesperado cultural. É mais fácil o latino aprender a compor do que eu desistir de você. O encaixador. Não sou quebra-cabeça, mas me encaixo direitinho em você. O bilíngue perdido. Quer ser o you do meu I love? O manipulador gentil. Fica comigo que eu te faço esquecer o Fábio. Que Fábio? Tá vendo? Já começou. O chocolatier romântico. Pra virar bombom só falta a valsa, porque um sonho você já é, né? Nosso par. O felino exagerado. Se eu te matar de amor, ainda sobram 6 vidas. O investidor.
Se eu ganhasse R$1 toda vez que te acho linda, eu emprestava dinheiro pro Eike Batista, o fã de pop rock. Não sou J Quest, mas tô fácil, extremamente fácil para você. O tecnológico. Me chama de GPS que eu te mostro o caminho da felicidade. O lanchoneteiro. Se você fosse hambúrguer, se chamava X-Princesa. O buscador. Você não é o Google, mas tem tudo o que eu procuro. O mitológico. Preciso estudar mitologia grega. Essa deusa aí eu não conhecia, não. O conjugador. Vamos conjugar o verbo pegar. Eu te pego, tu me pega, eles ficam com inveja. O marginal poético. Você não é traficante, mas eu quero a sua boca. O economista perdido. Se fosse bolsa de valores, era Louis Vuitton de valores. Wi-Fi. Me chama de Wi-Fi e fica perto para fazer conexão. O incendiário. Você não é rebelião em presídio, mas deixou meu colchão pegando fogo. O nerd travado. Me dá Ctrl Alt Del que eu travei quando te vi. O colecionador. Você é a figurinha que falta no meu álbum, cola em mim que a gente se completa. E o provedor de internet duvidoso. Não sou a UOL, mas garanto que tenho o melhor conteúdo. Quando a moça passou ilesa por tudo isso, um pedreiro virou para o outro e falou: rapaz, ela não respondeu nenhuma. O outro respondeu, mas escutou tudo. E na obra, meu amigo, quem escuta já venceu metade da batalha. Promessa do trem-bala. Lula prometeu trem-bala de São Paulo ao Rio. O único bala que chegou foi no bolso do contribuinte. A obra nunca saiu do papel, mas virou trilha sonora de campanha. Toda eleição alguém ressuscita esse trem fantasma. Gasolina a R$2,50. Bolsonaro jurou que ia deixar a gasolina a R$2,50. O brasileiro acreditou, abasteceu até o isqueiro de churrasco. No fim, o único combustível barato foi corrente de Zap, que sempre chega de graça. Pãozinho do Alckmin. Alckmin falou em pão barato. E o que ficou barato mesmo foi o discurso dele, tão sem graça que até padaria recusou patrocinar. O brasileiro continua pagando caro, mas pelo menos agora tem vice que não incomoda ninguém. Narrativa de herói. Cada governo cria um vilão. Na esquerda é a elite malvada, na direita é o comunismo invisível. O povo acredita em tudo menos no óbvio, que os dois lados estão comprando voto com cargo, cesta básica e promessa de milagre. Condenações criativas. Lula foi condenado, depois solto, depois presidente. Virou tipo série da Netflix. Ninguém entende nada, mas todo mundo assiste. Bolsonaro está respondendo processo que vai de rachadinha a golpe de Estado. No Brasil, político não tem ficha limpa. Tem currículo de CPI. Compra de voto. Político compra voto igual dona de casa compra fiado. Promete pagar depois. A diferença é que o povo nunca recebe, mas continua acreditando. Um lado oferece Bolsa Família e o outro oferece Pix Patriótico. No fim, todo mundo cai no mesmo conto do vigário. Promessa cumprida por metade. A esquerda diz: criamos milhões de empregos. A direita rebate: sim, mas de Uber e iFood é tanto bico que brasileiro já virou galinheiro. Narrativa da corrupção. Bolsonarista grita que o PT roubou bilhões. Petista responde que o governo Bolsonaro também encheu o bolso da família. No fundo é só briga de torcidas. Um roubou com sindicato, outro com cartão corporativo. STF o show. O STF julga golpe, solta bandido, prende patriota. A direita chama de ditadura da toga, a esquerda chama de guardião da democracia. No fundo parece juiz de futebol, se marca contra meu time é ladrão, se marca a favor é herói. O eleitor fanático. O eleitor fanático é o melhor personagem. Se Lula prometer cerveja grátis, o petista já compra o isopor. Se Bolsonaro prometer arma de graça, o bolsonarista já vai abrir loja de cartucho. No fim, os dois acabam pagando caro na conta de luz. Collor e o déjà vu. Collor já foi caçador de marajás, confiscou a poupança do povo e agora vive de pensão vitalícia. Se aparecer em 2026, vai prometer devolver o que tirou em suaves prestações de CPI. Sarney, o imortal. Sarney é o Highlander da política, já sobreviveu à ditadura, ao plano cruzado e até ao próprio bigode. Se concorrer em 2026, a propaganda dele vai ser: vote em quem já esteve em todas as constituições do Brasil. Marina Silva. Marina sempre aparece em eleição como terceira via. É tipo a série que todo ano promete nova temporada, mas nunca termina. Em 2026 deve surgir de novo, falando em sustentabilidade, enquanto o eleitor só quer saber se o preço da carne vai baixar. Dória, o gestor. Dória adora dizer que é gestor, não político. Em 2026, se aparecer,
vai prometer transformar o Brasil numa startup. O problema é que, igual empresa de tecnologia, o país vai viver de rodada de investimento e nunca dá lucro. O velho da Havan. Se o velho da Havan entrar na disputa, vai prometer colocar a Estátua da Liberdade em cada esquina. O Congresso virava filial da loja e o STF ganhava fachada de shopping com desconto na Black Friday da democracia. William Bonner, presidente. Bonner como candidato seria impagável. Boa noite, brasileiros. Informo que o meu governo será imparcial, neutro e patrocinado pela Natura no intervalo. No fim, a campanha dele ia ser o Jornal Nacional, versão estendida. Luciano Huck e o Caldeirão. Luciano Huck sempre ronda as eleições. Se entrar em 2026, vai prometer reformar o Brasil como se fosse carro de lata velha. Troca os ministros, pinta a fachada e põe sonzão novo, mas o motor continua batendo. Pablo Marçal, o coach. Marçal já está prometendo destravar o Brasil. Vai ser o único candidato com programa de governo em PowerPoint. Vai dizer que o Brasil só precisa de mindset, fé quântica e curso online de $997 parcelado no cartão. Narrativa dos candidatos. Em 2026, a esquerda vai prometer salvar a democracia, a direita vai prometer salvar a liberdade e o coach vai prometer salvar a sua mente. No fim, o único que precisa ser salvo é o salário do eleitor, que já não aguenta promessa nenhuma. Eleitor fanático. Petista vai tatuar Lula 2026 na testa, bolsonarista vai vender moto para pagar a multa do capitão e marçalista vai jejuar acreditando que prosperidade cai do céu. No fim, todos acabam na mesma fila, a do INSS, esperando benefício atrasado. Lula-Biden, união sonolenta. Se Lula e Biden governassem juntos, o slogan seria: trabalhando pelo futuro depois da soneca. Lula fala devagar, Biden cochila no meio e no fim o povo acorda com imposto novo. Bolsonaro, Trump, a dupla do fake news. Bolsonaro e Trump juntos parecem dupla sertaneja de barzinho, mito, mitão, sucessos da mentira ao vivo. A turnê mundial deles teria refrão único: eu não perdi, foi fraude. Putin, o ditador fashion. Brasileiro que odeia ditadura bate palma pro Putin porque é homem de pulso firme. Se fosse aqui, ia pedir selfie com ele e postar no Zap. Esse sim bota a ordem no país. Enquanto isso, o russo está na fila do pão sem poder reclamar. Elon Musk, o candidato das estrelas. Musk promete liberdade no Twitter e brasileiro já acha que ele é o Messias interplanetário. Se concorresse aqui, ia prometer internet grátis da Starlink. O eleitor acreditava e o boleto chegava com taxa de órbita. Milei, o roqueiro anarco. Milei na Argentina governa gritando, com cabelo de cantor de rock dos anos 80. Brasileiro olha e diz: esse é corajoso. Mas se aqui cortarem auxílio ou Pix, o mesmo eleitor já chama de ditadura. China, o comunismo do frete grátis. Brasileiro que grita abaixo o comunismo, compra no Shopee, no AliExpress e posta no TikTok. O cara odeia regime comunista, mas não vive sem o comunismo que entrega capa de celular por $1,99. Israel, Palestina, flashes flu. Aqui a galera debate Israel e Palestina como se fosse clássico de futebol. Ninguém sabe onde fica Gaza no mapa, mas tem opinião definitiva. Meu time tá certo, o outro tá errado. Enquanto isso, o pão francês sobe e a guerra só serve de figurinha no Zap. Biden dormindo na cúpula. Na última reunião internacional, Biden quase cochilou em cima do microfone. O brasileiro olha e pensa: esse aí parece vereador em sessão da Câmara. Só falta roncar e falar aprovado. Fanatismo tropical. O petista acha que Lula é Mandela. O bolsonarista acha que Bolsonaro é Churchill. E o marçalista acha que Pablo é o novo Elon Musk. No fim, todos eles estão mais para personagem de novela mexicana. Muito drama e pouco resultado. Narrativa universal. Cada lado usa a guerra para narrativa própria. Uns dizem que apoiar os EUA é defender a liberdade. Outros que apoiar a Rússia é lutar contra o imperialismo. No Brasil, apoiar qualquer um já virou só desculpa para pedir voto em troca de Pix. Caos da Simone Tebet e a terceira via. Reza a lenda que Simone Tebet foi num comício e gritou: eu sou a terceira via. Um eleitor respondeu: mas dona Simone, terceira via de onde? E ela: ué, da eleição. O eleitor riu e disse: ah, pensei que fosse terceira via do Pix, porque do jeito que é esquecida, só aparece depois do comprovante. Causo do Dória e a gestão. Dória foi ao interior e disse: eu sou gestor, não político.
Um caipira olhou e respondeu: então vem aqui administrar minha horta. Se você fizer crescer sem adubo, eu voto em você. No fim, Dória saiu com a camisa suja de terra e a promessa de que na próxima campanha eu volto mais preparado. Causo da Marina Silva e a sustentabilidade. Marina chegou num debate e prometeu plantar 1 milhão de árvores. O mediador perguntou: mas e os empregos? E ela: vai precisar de gente para regar. No fim, só o bar do Zé Plantador contratou mais gente para regar o chope. Causa do Temer e o vampiro. Dizem que Temer entrou num velório e todo mundo ficou com medo. O senhor veio se despedir do falecido? E ele respondeu: não, só vim ver se sobrava vaga. Até hoje, dizem que o retrato dele não pega bem em espelho. Causo do Eduardo Bolsonaro e os imóveis. Eduardo foi apresentar currículo para o eleitorado e disse: tenho 51 imóveis. O eleitor levantou a mão e perguntou: comprou trabalhando ou herdou? E ele: trabalhando no Congresso. O povo riu e comentou: então é mais fácil ganhar na Mega Sena do que virar deputado honesto. Causa do Padre Kelmon. Padre Kelmon, no meio da campanha, prometeu que ia salvar o Brasil com fé, disse num discurso: fui o presidente que trouxe os carros populares. Um eleitor resmungou: trouxe mesmo, só esqueceu que primeiro levou o dinheiro da poupança. Collor riu e respondeu: foi só um empréstimo patriótico. Causa da Dilma e a matemática. Dilma foi explicar juro no banco. Se a taxa é 2% ao mês, em 12 meses é 24%. O gerente riu: não, presidente, é composto. E ela respondeu: então chama de juro composto porque é invenção, não faz sentido nenhum. Causa do Sarney e a eternidade. Um jornalista perguntou a Sarney: o senhor ainda pensa em se aposentar da política? Ele riu e respondeu: aposentar? Mas eu já sou patrimônio histórico nacional, só saio quando virar atração turística. Rapaz, deixa eu te contar uma coisa que começou desse jeitinho aí, simples e inocente, quase uma conversa educada, e virou um negócio tão grande que até hoje, quando eu passo na frente da empresa, eu sinto o ar-condicionado me julgando. Porque tudo começa quando o cidadão acorda num dia que não era para ter acordado com coragem. Não é motivação, não é autoestima, é coragem errada mesmo. Aquela coragem que aparece quando vence boleto, quando o café está fraco e quando você olha para o espelho e pensa: hoje eu vou resolver minha vida. Nunca resolve, mas o pensamento vem forte. Eu cheguei no trabalho naquele dia com esse espírito. Espírito de quem não tem mais nada a perder, porque já perdeu antes. Entrei no ônibus lotado, aquele ônibus que já sai da garagem pedindo desculpa, com gente pendurada que nem roupa em varal de vento. E eu ali, segurando na barra, pensando no discurso, treinando mentalmente. Bom dia, chefe, gostaria de conversar. Já começa errado, porque quando você fala gostaria de conversar no trabalho, ninguém conversa, só julga. Aí cheguei cedo, coisa rara. O vigia até estranhou. Falou: uai, hoje não atrasou não? Falei: hoje eu vim buscar meus direitos. Ele deu risada. Vigia sempre sabe, vigia é tipo oráculo. Quando ele ri, você devia voltar para casa. Subi e sentei na minha mesa, liguei o computador que levou uns 15 minutos para ligar, tempo suficiente para eu perder metade da coragem. Enquanto carregava, eu lembrei das contas. Aí a coragem voltou. Conta de água parecia um financiamento. Conta de luz vinha com ameaça embutida. Telefone já nem ligava mais. Só servia para receber cobrança automática, com aquela voz calma, quase debochada. Sua fatura está em atraso. Tá bonita. Mas e meu salário? Já tentou viver com ele? Aí entra o personagem fundamental dessa história, o chefe. Não é vilão de novela, não. É aquele chefe padrão brasileiro. Aquele que fala: somos uma família, mas nunca te chama para o almoço de domingo. Aquele que fala: a empresa está passando por um momento difícil, enquanto troca de carro a cada 6 meses. Aquele que chama você de guerreiro porque não quer pagar hora extra. Eu olhei para a sala dele, porta de vidro, transparente para você ver ele trabalhando e ele vê você se sentindo culpado por respirar. Ele estava lá sentado, ar-condicionado no talo, camisa social impecável, tomando café que com certeza não era daquele da Copa que parece passado na meia. Respirei fundo, levantei, fui andando devagar. Cada passo parecia que alguém puxava minha perna para trás. Cheguei na porta, bati. Ele falou: entra daquele jeito que já entra te devendo nada. Sentei. Aquela cadeira que sempre parece mais baixa que a do chefe, para você já entrar se sentindo pequeno. Ele perguntou o que eu queria. E aí, meu amigo? Saiu.
Eu falei: chefe, eu queria conversar sobre um aumento. Ele não mudou a expressão. Isso é o mais assustador. Se ele tivesse arregalado o olho, eu até animava. Mas ele só deu aquele sorriso de canto de boca, tipo quem já sabe o final da piada. Aí eu mandei a frase, treinada, ensaiada no ônibus. Falei com convicção: saiba o senhor que tem 3 empresas atrás de mim. Nesse momento o tempo parou, juro. Até o computador dele pareceu travar. Ele levantou a sobrancelha. Aquela sobrancelha que sobe só quando o chefe acha que você está mentindo, mas quer ouvir até o fim para se divertir. Ele perguntou: ah é? Quais? E aí, meu amigo, aí foi o momento mais sincero da minha vida profissional. Eu falei: a de água, a de luz e a de telefone. Não foi piada planejada, foi verdade escapando pela boca. Foi o desespero tomando forma de frase. Foi a realidade pedindo aumento com educação. Ele ficou me olhando, silêncio, longo. Eu pensei: agora ele ri ou agora ele me manda embora. Nenhuma coisa nem outra. Ele respirou fundo e falou: você está brincando comigo? Eu falei: quem me dera. E aí, sem perceber, eu já estava contando. Uma coisa puxou a outra. Quando eu vi, eu estava explicando que a conta de luz tinha vindo tão alta que eu achei que tinha energia nuclear em casa. Que a água vinha cara porque toda vez que chovia, o hidrômetro parecia girar mais rápido. Que o telefone nem tocava mais, só vibrava de cobrança. E ele lá, ouvindo, mas não ouvindo. Chefe não escuta, chefe calcula. Ele devia estar fazendo conta mental de quanto custava me substituir. Aí entra outro personagem, o colega de trabalho curioso. Sabe aquele que finge que está imprimindo coisa só para ouvir conversa alheia? Ele apareceu na porta fingindo que precisava de assinatura. Só faltou pipoca. O chefe falou: olha, aumento agora não dá. Clássico, sempre agora não dá. Nunca dá agora, mas também nunca diz quando dá. Aí emendou: mas se você se esforçar mais, quem sabe? Esforçar mais. Essa frase devia ser proibida por lei. Porque esforço, meu amigo, eu já estava fazendo. Eu fazia coisa que nem era da minha função. Eu fazia favor, fazia hora extra invisível, fazia café quando faltava, fazia papel de psicólogo quando o colega chorava, fazia até papel de gente feliz na segunda-feira. Saí da sala com aquela sensação de derrota educada. Voltei para a mesa, sentei, abri o e-mail. Adivinha? Cobrança, água, luz, telefone, as 3 juntas. Parecia reunião de condomínio, só que comigo. Naquele dia cheguei em casa cabisbaixo. Minha esposa, que é aquela mulher realista, pé no chão, radar de mentira ligado 24 horas, olhou para mim e perguntou: falou com o chefe? Eu falei. Ela perguntou: e aí? Eu falei: ele falou que agora não dá. Ela respondeu: quando dá? Eu falei: não sei. Ela só falou: então amanhã acorda cedo que tem roupa para lavar. E ali, enquanto eu separava a roupa, eu pensei na ironia da vida. 3 empresas atrás de mim, nenhuma me pagando, todas me cobrando. Aí, no outro dia, no café da manhã, o telefone tocou. Eu atendi, achando que era milagre, era cobrança. Depois chegou mensagem da companhia de água. Depois um aviso colado no portão sobre possível corte de luz. Parecia perseguição. Eu me senti famoso, só faltava paparazzi. No trabalho virei piada interna. O colega falava: cuidado com ele, é disputado no mercado. O chefe ria, mas ria daquele riso de quem não vai aumentar nada nunca. Só que o caos não para aí, porque brasileiro não desiste, brasileiro se adapta. Se não vem aumento, vem gambiarra. Comecei a desligar luz de cômodo que não tinha ninguém. Banho virou treino olímpico. 3 minutos e acabou. Telefone só atendia número conhecido. Número estranho, deixava tocar até cansar. E nisso, eu fui ficando criativo de sobrevivência. E toda vez que eu pensava em pedir aumento de novo, eu lembrava da frase: 3 empresas atrás de mim. A verdade é que elas nunca saíram. E até hoje, quando alguém fala em concorrência no mercado, eu penso nelas. Firmes, fiéis, nunca me abandonaram. Água, luz e telefone. As únicas que realmente correm atrás de mim com vontade. Rapaz, esse caos começou do jeito mais perigoso possível. Começou com últimas notícias. E toda vez que alguém começa a frase assim em mesa de bar, você já sabe que a verdade vai sair torta, exagerada e melhorada. Eu estava sentado mexendo o café frio com colher de plástico quando o rádio chiou e alguém falou sério demais. Últimas notícias de Lisboa. A mesa inteira parou. Porque notícia de Lisboa nunca vem sozinha. Ela vem com raciocínio próprio. A primeira que o sujeito soltou foi daquela que você escuta e precisa de alguns segundos para organizar a cabeça. Gêmeo tenta se suicidar e mata o irmão por engano. Rapaz, a mesa ficou em silêncio. Não de respeito, de processamento. Cada um tentando entender
como é que o plano deu tão errado que errou até a pessoa? Aí alguém falou, isso não é tragédia, isso é logística mal planejada. E pronto, a conversa engrenou. Porque português, meu amigo, não é burro não. Ele só confia demais na literalidade do mundo. Se a coisa diz que é, ele acredita que é exatamente aquilo, sem margem para interpretação. É gente de fé nas palavras. Se está escrito, está escrito. Se mandar, ele executa. Se falou, está falado. Tanto que logo depois veio outra notícia urgente. Lançaram em Portugal um novo serviço por telefone, Disque Finados. Você liga e ouve 1 minuto de silêncio. E ninguém riu de imediato, porque fez sentido demais. O português não gosta de conversa fiada. Se é para respeitar, respeita em silêncio. 1 minuto cronometrado, nada de exagero. 1 minuto é 1 minuto, acabou, desligou, vida que segue. Aí o compadre da mesa lembrou de uma história de estrada. Falou assim, como quem conta algo normal. O português estava dirigindo e viu uma placa, curva perigosa à esquerda. Todo mundo já imaginou. Aí ele concluiu, ele não teve dúvida, virou à direita. Porque se a curva perigosa é à esquerda, a direita está seguro. Simples, direto, economia de raciocínio. Não é erro, é estratégia defensiva. E isso explica muita coisa. Explica, por exemplo, por que os portugueses usam só a letra T na agenda de telefone. Telefone do Antônio, telefone do Joaquim, telefone do Manuel, telefone do Pereira. Organização perfeita, tudo telefone, não tem confusão, não tem variação, agenda enxuta, funcional. A conversa já estava boa quando alguém puxou o caso clássico do Manuel na loja. O Manuel foi numa segunda-feira comprar sapato. Escolheu, decidiu por um par de sapato de cromo alemão, que já começa errado porque tudo que tem alemão no nome vem com instrução complicada. O vendedor entregou e avisou. Esses sapatos costumam apertar nos primeiros 5 dias. E o Manuel, tranquilo, respondeu. Não tem problema, eu só vou usar no domingo. Rapaz, isso é planejamento de longo prazo. É visão estratégica. O sujeito já eliminou o problema antes dele existir. Quando você acha que já viu tudo, alguém resolve levar a conversa para o espaço. Literalmente. A NASA mandou 3 macacos e 1 português para o espaço. E a comunicação começou. Macaco número 1 configura painel. Configurado. Macaco número 2 verifica pressurização. Verificado. Macaco número 3 alinha rota. Alinhada. Aí chamam o astronauta português. E ele responde, calmo. Já sei. Põe comida para os macacos e não mexe em nada. A peça eles metram, porque quando tudo está funcionando, o melhor operador é o que não atrapalha. No trabalho é a mesma coisa. O sujeito lembrou da conversa no escritório. Chefe, os arquivos estão lotados. Posso jogar fora os que têm mais de 10 anos? E o chefe respondeu, pode, mas antes, tira uma cópia de todos. Segurança da informação. Nunca se sabe quando vai precisar do que não serve mais. Aí veio o banho do Manuel. Esse é clássico, porque todo mundo conhece alguém assim. O Manuel grita, ô Maria, me traz um shampoo. Ela traz, ele grita de novo, ô Maria, me traz outro shampoo. Ela responde irritada, mas eu já te dei um agora mesmo. E ele explica, ofendido, esse aqui é para cabelo seco e eu já molhei o meu. Isso não é burrice, é seguir instrução à risca. Se manda usar em cabelo seco, não pode usar molhado. Tem regra, regra é regra. A conversa foi ficando mais absurda, mas ninguém queria parar. O filho chega para o pai e pergunta, papai, posso ir lá fora ver o eclipse? E o pai responde, pode, mas não chegue muito perto. Cuidado nunca é demais. Eclipse pode parecer inofensivo, mas vai que... Aí entra a história da Coca-Cola. O português vê a máquina, coloca uma ficha, cai uma lata. 2 fichas, 2 latas. 10 fichas, 10 latas. Ele vai no caixa e pede 50 fichas. O caixa avisa, assim o senhor vai acabar com minhas fichas. E o português responde, não adianta, eu não paro enquanto estiver ganhando. Mentalidade vencedora, enquanto está dando certo, continua. O assaltante aparece no meio da rua e grita, pare, e o Manuel responde, ímpare, 3 dedos levantados. O assaltante tenta explicar, mas eu tô te roubando. E o Manuel responde, então não brinco mais, porque jogo tem regra, roubo não é brincadeira. Segredo então, rapaz. O português passa em frente ao chaveiro e vê a placa. Trocam-se segredos. Ele entra, olha para os lados e cochicha. Eu sou gay e você. Troca justa. Um segredo por outro. No quartel a confiança é absoluta. O soldado aponta o fuzil e pergunta, você sabe a senha?
O outro responde: sei. Então pode passar. Confiança é isso. Se disse que sabe, sabe. E quando perguntam quantos portugueses são necessários para afundar um submarino, 2. Um bate na porta, o outro abre. Coordenação é tudo. No supermercado, o português abre a caixa de leite ali mesmo, porque está escrito abra aqui. E no celular ele deixa em cima da máquina de lavar para não ficar fora da área de serviço. Planejamento doméstico. Quando a conversa acabou, alguém falou: rapaz, português não vive errado, ele vive fiel. Fiel ao que está escrito, fiel ao que foi dito, fiel à lógica própria. E quando parecia que o caos ia morrer, alguém puxou de novo a primeira notícia do gêmeo e tudo recomeçou. Porque caos bom não termina, ele só reinicia com outro exemplo.